Olá, boa noite. No programa de hoje, uma entrevista especial com o Procurador de Justiça Domingos Sávio de Barros Arruda, que atua no Ministério Público Estadual de Mato Grosso e é coordenador no Núcleo de Ações e Competência Originária, NACO Criminal. Procurador, é um prazer recebê-lo em nosso programa. Olha, o prazer é todo meu estar aqui com vocês, agradecendo, já que é de plano agradecer o convite que me foi feito, muito honrado por isso, e especialmente, me permita dizer, por estar aqui conversando com você, né? Pessoa que conheço há muitos anos, até pelo algum grau de parentesco que temos, mas que a vida, por outro lado, não nos permitiu uma convivência mais próxima até aqui. Mas, de qualquer modo, ainda que distante, sempre observei a sua trajetória de sucesso e admirei. De modo que o seu brilho, ele reluz aos olhos de todos nós que estamos aqui, observando essa sua trajetória absolutamente de sucesso, fruto da sua capacidade e da sua força de trabalho. Obrigada. Doutor Domingos Sávio, eu gostaria que o senhor explicasse para quem está em casa o que é e qual a função do NACO. O NACO é um núcleo que ele trabalha com as atribuições criminais do Procurador-Geral do Ministério Público, ou seja, do chefe do Ministério Público. Tudo aquilo que afeta a essa competência criminal do Procurador-Geral é feito, é delegado, essa competência é delegada ao NACO, ao coordenador do NACO. Então, quer dizer, e o que cabe, qual é a competência do Procurador-Geral de Justiça? É investigar e processar criminalmente aquelas pessoas que têm foro por prerrogativa de função perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Quais sejam deputados, juízes, promotores de justiça, prefeitos municipais. Essa é a clientela, digamos, do NACO, porque compete, repita-se, ao Procurador-Geral de Justiça promover essas investigações no âmbito criminal e também processar criminalmente essas pessoas, esses agentes públicos. Esse ano de 2020 foi um momento atípico em vários segmentos e na Justiça não foi diferente. A pandemia também provocou desvios na área de saúde e grandes escândalos acabaram envolvendo pessoas públicas. Como tem sido administrar essas situações, uma vez que seu papel é estar conduzindo o andamento desses crimes ocorridos durante a pandemia? Sim, o doutor José Antônio, ele, que é o nosso procurador-geral, ele instituiu um grupo de trabalho no qual estão ali promotores, membros da Controladoria Geral de Justiça, membros da Controladoria Geral do Estado, pessoas da Polícia Civil, enfim, um grupo do próprio Tribunal de Contas do Estado, um grupo de trabalho que está acompanhando aquilo que a gente, os recursos, né, que são repassados e manejados pelas prefeituras municipais referente ao combate à Covid-19. Então, esse grupo está fazendo todos os levantamentos, está acompanhando, né, e já temos, infelizmente, uma situação ou outra, nós já apuramos alguns deslizes, né, dos agentes públicos e temos investigado e, inclusive, tomado algumas medidas no âmbito judicial contra esses agentes. O Procurador de Justiça, ele tem o grande desafio de estar à frente do setor do Ministério Público Estadual, que processa pessoas com foro especial, como o senhor acabou de dizer, como secretários de Estado, deputados, prefeitos, juízes. Como é administrar situações tão delicadas que envolvem o dinheiro público, pessoas públicas e a devolução desses desvios financeiros aos cofres públicos? De fato, nós temos que admitir que é uma clientela, digamos, diferenciada, né? Essas investigações, elas não são tão fáceis de serem encetadas, né? Porque não são crimes simples, né, que cometem esses agentes. Geralmente, nós temos
nós fizemos há um tempo atrás, os colegas que trabalham no GAECO, que trabalham sempre conosco em parceria, eles fizeram um levantamento e chegaram à conclusão que cada investigação dessa dura alguma coisa em torno de um ano e meio, né, para serem concluídas. Então, é uma investigação, são investigações bastante complexas e, de fato, em certa medida, um pouco embaraçosa, né? Porque esses agentes, geralmente, são pessoas que estão ali, próximas a nós, no nosso convívio, é um deputado, é um prefeito, né? É um juiz, um promotor de justiça. Então, causa certo embaraço, mas nós temos que cumprir a nossa função, que é também investigar essas pessoas, quando for o caso, porque elas não estão naturalmente acima da lei. Procurador, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre a atuação do NACO nos crimes cometidos por autoridades políticas com foro de prerrogativa de função. É justamente isso que eu digo. Nós temos lá no NACO, Laura, uma equipe com assessores jurídicos, né? Vários assessores jurídicos, estagiários na área de direito. Temos também uma equipe de policiais, tem um delegado de polícia e também agentes policiais que trabalham lá comigo. Temos um promotor de justiça auxiliar que também está ali ao nosso lado com a equipe dele. E, além dessa equipe toda, que é esse grupo operacional do NACO, nós também trabalhamos muito em parceria com o GAECO, porque geralmente os crimes que nós investigamos são operados, são cometidos por organizações criminosas. Então, o GAECO, como é um grupo voltado apenas para esse tipo de investigação, já tem toda uma expertise nessa área, nós também trabalhamos muito com o GAECO. Essa é a nossa equipe. E as demandas, elas se apresentam de toda forma. O cidadão comum que faz uma denúncia na nossa ouvidoria, ou manda algum documento lá para o próprio NACO, ou mesmo acontece bastante do promotor de justiça lá no interior, que está investigando uma conduta de um prefeito na área civil, na questão da improbidade. Ele apura alguma coisa, que isso sim ele tem legitimidade na área civil para apurar, e aí levanta esses documentos e encaminha para o NACO, para que o NACO desenvolva investigações na área criminal contra aquele mesmo prefeito. Nós temos muitas demandas dessa natureza. Enfim, as demandas vêm de toda forma, nós temos um número muito grande hoje, alguma coisa em torno de 60 investigações em andamento, né? E inúmeras ações penais que já foram promovidas perante o Tribunal de Justiça. Olha, nós vamos para um rápido intervalo comercial e nós retornamos daqui a pouquinho com Laura Campos Entrevista, hoje recebendo Domingos Sávio de Barros Arruda. Voltamos com Laura Campos Entrevista e hoje aqui comigo o coordenador do NACO, Domingos Sávio Barros de Arruda. Doutor, em 2015, a sociedade civil ela se mobilizou em torno das 10 medidas contra a corrupção que contemplam, entre outras coisas, o fim do foro privilegiado e o início do cumprimento da pena em segunda instância. Qual a sua opinião sobre esses temas tão caros à nossa sociedade civil? Eu acho que aquelas medidas, existem várias daquelas medidas que foram sugeridas, são bastante importantes. Eu tenho minhas reservas, Laura, com relação a esse fim do foro privilegiado. Dia desses eu fiz um pequeno vídeo na rede Instagram, na rede social, e eu fiz ao final um questionamento, Laura, assim, imagine, acabou o foro por prerrogativa de função. Não tem mais foro. Todo mundo vai ser julgado pelo juiz. Então vamos lá. Imagine esse cenário. O presidente de um tribunal de justiça, um desembargador já com anos e anos de rodagem, ele se desloca até uma cidade do interior, lá no fundo do estado.
né, onde está lá um juiz iniciante, um promotor iniciante. E ali, este desembargador, num infortúnio qualquer, acaba por atropelar, né, e causar ferimentos graves, né, bêbado que estava em férias, e uma pessoa. Né? Pois bem, esse desembargador, acabando com o foro privilegiado, ele vai ser julgado, processado pelo promotor que acabou de entrar no Ministério Público e por aquele juiz que está no começo da sua carreira, que tem muitas expectativas ainda e precisa ainda rodar muito. Imagine quantos telefonemas que este juiz haverá de receber e quantas reflexões ele também haverá de fazer ao estar julgando o presidente do Tribunal de Justiça, o seu chefe, ele que está começando a carreira. Não seria mais razoável que este desembargador presidente fosse julgado por um colegiado de ministros do STJ, ao invés de ser julgado por um cidadão, um rapaz que está começando a sua vida profissional? Não seria mais razoável que, repita-se, esse desembargador fosse julgado por uma pessoa, por um grupo de pessoas, de ministros independentes que nem o conhece, que nem conhece esse desembargador? Não teria mais, digamos, tranquilidade de se julgar, mais imparcialidade, mais destemor? Então, assim, o foro privilegiado, eu creio que ele não é um instituto com o propósito de impor a impunidade, mas sim para garantir julgamentos mais isentos. É como esse exemplo que eu acabo de lhe dar. Se alguém disser para mim que neste exemplo seria mais conveniente que o juiz ali fizesse o julgamento, eu jamais iria concordar. O que nós precisamos, Laura, na verdade, por que se fala em fim de foro privilegiado? Porque acredita-se, e não estão muito enganados, e que a tramitação desses feitos nos tribunais demora-se muito. Ou seja, então, se nós resolvemos esse problema da tramitação, o problema geral está resolvido. Então é aquela história, ao invés de trocar a água da bacia, joga a bacia com a criança dentro. Joga a bacia fora com a criança dentro. Então, o problema, repita-se, é a tramitação. Eu pergunto para você, se fosse um julgamento célere, você estaria defendendo o fim do foro privilegiado? Por quê? Qual a razão seria? Por que o povo foi na rua contra o foro privilegiado? Só por isso. Demora o julgamento. E diga-se, se você fizer uma análise mais criteriosa acerca dessas tramitações, muitos processos também em primeira instância demoram bastante, além do razoável. Então, enfim, o que precisamos é ter uma lei processual que permita uma tramitação mais célere. E dar estrutura ao Poder Judiciário para que ele possa fazer esses julgamentos, tenha pessoas, enfim, equipamentos, enfim, capazes de promover também esses julgamentos com mais celeridade em segundo grau, perante o STJ e perante o Supremo Tribunal Federal. Imagine o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, julgando, né, como se julga deputados, senadores e tudo mais, tendo só 11 ministros, por exemplo. O grande problema é a morosidade jurídica, né? A morosidade, é só a morosidade. Agora, não há dúvida que esses espaços jurisdicionais, eles são os mais adequados para julgar determinadas pessoas, como no exemplo que eu acabo de lhe dizer. Agora, no mais, as medidas, voltando à pergunta, já que eu falei só em foro privilegiado, né, eu acho que são medidas importantíssimas, né, e muitas delas foram contempladas no pacote anticrime, né, algumas ficaram para trás.
como, por exemplo, a questão da condenação após julgamento em segunda instância, que eu acho que é uma questão extremamente importante, e creio eu que o Congresso ainda vai revisitar essa matéria e depois implementar essa medida também. Procurador, por que nós vivenciamos essa sensação de impunidade quando o crime é cometido por políticos? Acredito que o senhor, assim como eu e também todo brasileiro, se percebe indignado com a impunidade de hoje. Bom, Laura, nós dois, eu mais até, reconhecidamente, temos condições de fazer uma análise histórica sobre essa questão da impunidade. Eu conheço pessoas e famílias aqui em Mato Grosso que viveram e se estabeleceram às custas da corrupção. Às custas da corrupção. E jamais seus membros, aqueles primeiros, nunca foram sequer investigados. Você deve conhecer tanta gente assim. Eu sou do tempo também em que as eleições eram feitas com aquela cédula riscando, o cara pegava, levava para a fazenda a urna e entregava as cédulas lá para os seus empregados, capataz, peão de fazenda, para eles votarem. E trazia debaixo do braço o fazendeiro e levava para a Justiça Eleitoral. Eu indago, quando, há 30 anos atrás, quando você muito mais menina, mas eu também, moleque, nós ouvíamos falar, por exemplo, de presidente da República condenado, ministro do Estado investigado e condenado, governador de Estado investigado, processado, condenado e preso. Deputados flagrados com dinheiro na cueca, sujo, literalmente. Quando que nós ouvíamos falar, há 30 anos atrás, isso tudo? Existia leis, existia vontade política de fazer esse tipo de investigação, de processar. A época do seu pai, que foi e é um político aqui em Mato Grosso, lá nos primeiros tempos dele, como prefeito de Várzea Grande ainda, deputado, senador da República, ouvia-se falar de gente investigada e presa. E naquela época não tinha corrupção. Então, se você fizer uma análise histórica, e nós dois temos condições de fazer, você puxar com mais veemência a sua memória, você concluirá que nós avançamos bastante. Temos presidente da República processado, investigado, condenado, presidente do Congresso Nacional, inúmeros senadores, deputados, vários prefeitos, eleições limpas, órgãos controladores como o Ministério Público, Controladoria Geral do Estado, Controladoria da União, Polícia Federal, hoje a Polícia Civil também aparelhada, seus agentes preparados. Nós vivemos outra realidade. ONACO. Quando eu entrei no Ministério Público, não existia isso. Nós nem falávamos de crimes contra a administração pública. No meu tempo, quando eu ingressei no Ministério Público, há mais de 30 anos, há 30 anos precisamente, nem se falava em crimes contra a administração pública. Hoje nós, membros, o camarada já entra, passou no concurso, ele de cara já está lidando com esses tipos de questões. Na área criminal, improbidade administrativa, ou você acha que, invocando de novo o nosso Júlio Campos, na época em que ele era prefeito de Várzea Grande, falava-se de improbidade administrativa. Ninguém nem sabia o que era isso, né? Nem sabia o que era, não existia esse termo. Então, assim, não que estejamos reclamando de barriga cheia.
mas que a coisa melhorou muito nessas últimas 2 décadas, nós não podemos negar. Agora, essa transformação, ela não vai ocorrer, né? Essa questão do combate à impunidade, ela é algo permanente. Nós vamos avançando, como eu disse agora, estamos avançando. Nós já temos inúmeros processos, investigações, condenações, prisões e tudo mais. Nós não podemos falar assim que a impunidade reina. Isso não. Mas que já reinou, nós não temos dúvidas. Nem eu, nem você e muitos dos nossos telespectadores que têm aí mais de 40 anos de idade. Não está o ideal, mas já melhorou, né? Muito. Daqui a pouquinho a gente vai conversar mais sobre isso. Agora eu vou para um rápido intervalo comercial e voltamos daqui a pouco. Não saia daí. Voltamos com o último bloco do programa Laura Campos Entrevista desta segunda-feira com o Procurador de Justiça Domingos Sávio. Procurador, aproveitando a oportunidade, qual a sua opinião sobre as medidas do atual governo federal do presidente Bolsonaro no combate à corrupção? Mas qual medida? O governo federal, a meu juízo, está fazendo tudo para desmantelar, né, o sistema repressivo de controle, de combate à corrupção. Se você for capaz, se você falar uma medida, falar, não, doutor, tem esta medida, aí eu vou falar sobre ela. Eu não consigo enxergá-la, quem sabe, sou mal informado. O que eu vi, por exemplo, é ele dizer recentemente que vai acabar, que está acabando com a Lava Jato. O que eu vi, por exemplo, foi a desregulamentação do controle de armas. O que eu vi foi a saída de Sérgio Moro, né, uma figura emblemática de combate à corrupção. O que eu vi foi ele, agora nesse episódio desse grande traficante, né, que foi solto pelo ministro do Supremo Tribunal Federal. O ministro baseou-se num dispositivo do Código de Processo Penal e o Sérgio Moro, que foi aprovado pelo Congresso, naturalmente, mas o Sérgio Moro indicou para o presidente para vetar, ele não vetou, e aí está facilitando a saída desses facínoras da cadeia. É isso que eu tenho visto. Não há nenhum propósito, a meu juízo, efetivo. Pode ser até que haja intenção, mas de boa intenção dizem que o inferno está cheio. Agora, a ação efetiva, honestamente, eu não consigo identificar nenhuma proposta. Nós falávamos no bloco anterior, Laura, acerca desta mudança, de que as coisas estão evoluindo no combate à impunidade. Se você verificar nos últimos 15 anos, por exemplo, a evolução legislativa é impressionante. Criar-se inúmeras leis, né, que foram sancionadas pelo presidente da República, aprovadas no Congresso, e extremamente úteis no combate à criminalidade, principalmente a criminalidade organizada, a corrupção e tudo mais. Agora, nesse último ano, o que foi aprovado de interessante? Né? O pacote anticrime teve algumas medidas realmente interessantes, entretanto, muitas delas deixaram a desejar. Né? Não há nenhum empenho do governo, por exemplo, de se aprovar a questão da prisão após condenação em segunda instância. Nenhum empenho. Então, honestamente e infelizmente, aqueles que tinham expectativa de que estaríamos vivendo uma era realmente de grande combate à impunidade, né, à criminalidade organizada, essas pessoas, assim como eu, devem estar extremamente frustradas. Agora, procurador, o que realmente falta para que a sociedade civil, a população, comece a perceber que a lei vale para todos?
Eu acho que é um processo, como eu disse agora há pouco, né, as coisas vão acontecendo. Eu creio hoje, Laura, por exemplo, os agentes públicos, de uma forma geral, eles pensam 2, 3 vezes antes de cometer um mal feito. Ninguém fará isso de peito aberto. Né? E acho também que as pessoas, de uma forma geral, a comunidade, a sociedade como um todo, na medida em que eles demandam ao Ministério Público, à polícia, né, comunicando de fatos criminosos e tal, é sinal eloquente de que há uma crescente conscientização de que deve-se combater este estado de coisa criminosa que está aí e que sempre estará. Né? Então, eu acho que a sociedade como um todo está tomando cada vez mais consciência dessa questão da cidadania, que tem a ver também com a rejeição, com o combate à corrupção e aos crimes, né, de organizações criminosas e tudo mais. E da nossa parte, da parte do Estado, assim entendido, Poder Judiciário, Ministério Público, Polícia e outros órgãos de controle, como tribunais de conta, controladorias municipais, estaduais e tal, eu acho que também nós estamos nos preparando cada vez mais, né, para assumir essa luta, né, para continuarmos nessa luta, melhorarmos nossa performance nessa luta. Doutor Domingos, o assunto está muito bom, mas infelizmente o nosso tempo é curto. Quero agradecer pela entrevista. A TV Brasil Oeste está sempre de portas abertas para o Ministério Público do Estado do Mato Grosso, especialmente para o senhor. Olha, eu que agradeço, Laura, mais uma vez. Eu fiz esse agradecimento no início, eu volto a agradecê-la de coração, né, de ter me convidado. Eu confesso que eu vi o programa, né, e intimamente eu dizia, um dia eu ainda vou lá, um dia eu ainda vou participar, né, ela ainda vai me chamar, e esse dia chegou, né, então é um grande prazer, uma grande honra estar aqui com você, em especial, né, e poder conversar com os seus telespectadores. Muito obrigado. O Laura Campos Entrevista fica por aqui e a você que me fez companhia eu agradeço e lembro que na próxima semana nós temos mais um encontro marcado aqui na TBO, a TV que você se vê. Até lá!